Bom dia para todos. Que a paz de Jesus esteja com todos os irmãos nessa manhã. Amém? Deus abençoe a todos e que nós possamos nessa manhã ter uma boa aula aqui na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Bom, nós vamos continuar aqui com o estudo ao qual nós começamos domingo passado, a qual nós estamos falando sobre intercessão, né? E recapitulando aqui, domingo passado nós aprendemos um pouquinho qual é o significado de intercessão. E nós sabemos, irmão, que não existe um dom de intercessão. Às vezes nós gostamos de terceirizar tudo, né? Como? Jogando para o outro a responsabilidade. Ah, o irmão ora mais. Ah, o irmão tem o dom lá de intercessão. É lógico que existem pessoas que oram mais do que a outra. Mas quem é que é chamado para interceder? Todos que conheceu a Deus, foram batizados, ele é um intercessor. Interceder quer dizer orar. E orar tem que fazer parte da rotina de todas as pessoas que conhecem a Deus. Então todos são convocados a fazer intercessão. E o que significa a palavra intercessão? Interceder, irmão, significa eu tomar a causa de outra pessoa, que é complicado, né? É muito mais além ainda, é se colocar no lugar da pessoa. Onde vai? Se colocar. Quando você está intercedendo por uma causa, é você se colocar. É a mesma coisa se você pegar, como um advogado. O advogado, quando você procura um advogado, ele está pegando o quê? A sua causa. Quando você ora pelos problemas de alguém, você é como um advogado, você está pegando a causa dele. Orar, interceder, não é a mesma coisa que nós fazemos na igreja. Na igreja nós temos um momento aqui, quem precisa de oração? As pessoas levantam a mão, aí naquele momento ali você ora. Mas interceder é se colocar no lugar da pessoa, é visualizar o problema da pessoa e saber que a intercessão, ela não se dá por um dia. Interceder vai muito mais além. E nós aprendemos aqui domingo passado, qual é o nosso maior exemplo de intercessão? Foi quem? Foi quem? Jesus. Eu sempre costumo olhar para aquele texto de João, capítulo 17, onde Jesus ele fez uma intercessão. Você sabia que é por isso que você está aqui? João 17, 20, pastor, põe para nós. Você sabia que você está aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque Jesus ele intercedeu por mim e por você? Vamos ver o texto? João 17, 20. Vamos ler lá? 1, 2, 3, olha lá. Eu não oro somente por eles, mas também para aqueles que a sua palavra não te creem. Quem são aqueles? Você calcula quanto tempo foi feita essa oração por Jesus? Quem calcula? Foi ontem? Faz 2 anos? Faz mais de 2000 anos e ela continua repercutindo até hoje, ó. Sabe o que é isso aí, irmão? É o poder da intercessão. E através dessa oração de Jesus aí, pastor Levi, muitas pessoas estão vindo, ó. É o poder da intercessão. Agora, quem é os intercedores da igreja? Aquele que intercede? São todos aqueles que conhecem a Deus. No estudo anterior eu falei aqui sobre oração. A oração na vida de um crente, irmão, ele tem que se tornar uma rotina. O que é uma rotina? Rotina é aquilo que você faz assim, ó, constantemente. Quem consegue ficar sem café aqui? Já criou aquela rotina de tomar café? Pode levantar a mão, irmão. Quando você faz uma consagração, você passa até mal, né? Porque você tem aquela rotina de comer no dia de manhã. O dia que você não come, porque você já tem aquela rotina e vai até adiante. Eu não sei com os irmãos, quando eu não tomo café, irmão, minha cabeça dói. Não sei se tem algum irmão que já tem essa experiência.
minha cabeça dói. Por que que isso acontece? Porque o meu organismo já habituou com o café. Oração é a mesma coisa. A oração, ela tem que ser uma rotina na vida da pessoa. Não existe oração, irmão, que a gente faz porque os outros estão mandando. O crente, o verdadeiro crente, ele tem que ter a sua rotina de oração, irmão. Independentemente de qualquer coisa, se está na tempestade, ele tem que orar. Se está nas lutas, ele tem que orar. Se está no bem bom, ele tem que orar. E nós somos tendenciosos, né, a quando tudo está bem na nossa vida, nós paramos o quê? De orar. Somos tendenciosos a isso. E quando isso acontece, deveria ser ao contrário. Eu ouvi nesses dias agora uma mensagem do pastor Antônio Júnior, parece. Eu gosto muito de ouvir as mensagens dele. Ele estava falando assim: todos nós corremos atrás de bênção. Quem aqui não precisa de bênção? Quem aqui não precisa de bênção? Todos nós precisamos, né? A Bíblia fala que a bênção de Deus são o alimento para a nossa vida. Aí nós corramos atrás da bênção. Aí quando a bênção chega na nossa vida, nós deveria ser ao contrário, né? Nós devíamos aproximar mais de Deus. O que que nós faz? Se afasta. Eu pego o exemplo aqui do irmão que ele orava a Deus pedindo um carro. Orava, pedia para o pastor. Todo mundo se mobilizou a orar. Ele conseguiu comprar o carro. Ele sumiu da igreja. Aí um dia foram lá no rio, lá ele estava lá pescando, dia domingão, dia de culto, ele lá pescando. Falei, irmão, Deus me deu o carro para me divertir com a minha família. Falei, peraí, concluiu a bênção de Deus na sua vida, você tinha que se aproximar mais de Deus, e é o contrário, né? Você se afasta de Deus, porque somos tendenciosos a isso. E você pode ver, irmão, e toda a história da Bíblia foi desse jeito. Você conhece alguém? Menciona para mim aqui, pensa aí e fala para mim. Você conhece alguém que já veio para a igreja, procurou Deus quando estava tudo no bem bom? Você conhece alguém? Está tudo no bem bom na vida dele, está tudo dando certo, um bom serviço, está ganhando bem, está tudo fluindo para a vida dele. Ele veio para a igreja? Quem foi esse? Quando é que as pessoas procuram a igreja, irmão? Está tudo criado. Está tudo criado. Lembra de Deus. Ninguém que está lá no mundo, que está no bem bom, está tudo fluindo para ele, ó. Dinheiro no banco, tem um carrão para andar, tem uma boa casa, tem amigos em volta dele, é churrasco todo final de semana. Irmão, você acha que ele vai lembrar de Deus? Aí lembra. E a maioria desses, irmão, infelizmente, quando está na... Vou usar aqui o termo, né? Quando a água está batendo lá, você já sabe. Aí ele procura a igreja, procura Deus. Aí, Deus, ele se manifesta para essas pessoas, não talvez por causa dele. Deus se manifesta através da intercessão que as pessoas estão fazendo. Aí tudo flui na vida dele. Aí o que ele faz? Some da igreja. Eu me recordo uma ocasião no ano de 1998, eu era já aqui da igreja, entrou uma moça aqui na igreja que ela tinha perdido a voz, do nada, ela ficou muda. Aí trouxeram ela aqui na igreja, desesperada, chorando. Aí na época, eu e o presbítero irmão Carlinhos, nós trouxemos ela aqui na frente, orou por ela, ungiu ela. Irmão, e aquilo foi algo sobrenatural, irmão. A voz dela voltou assim instantâneo quando nós acabamos de orar. Ela começou a dar glória a Deus, pular, aleluia. Sabe quando que ela voltou mais para a igreja? Nunca mais. Aí um dia eu passei no bar lá da Vila São João, estava lá tomando cachaça. É duro, né, irmão? Você ser intercessor, né, irmão? Mano? Você é intercessor de uma pessoa, ele recebe a bênção, ó. Você entende agora porque muitas pessoas não querem pegar a causa de ninguém? Ele quer ser crente, mas crente neutro. Aquele crente que fica sentado, é que nem cola e prego. Ele fica no banco da igreja, sentado e não quer fazer nada. Por quê? Porque não quer pegar a causa de alguém. Agora,
Vamos olhar para quem? Para Jesus. Jesus pegou a nossa causa, sim ou não? Sim. E nós merecemos? Ele pegou, irmão Luzinete, ele nem perguntou. Ele não puxou a sua capivara para saber como é que estava a sua vida. Ele simplesmente tomou a sua causa. E outra coisa, irmão, tem gente que fala assim, ó, mataram Jesus, crucificaram Jesus. Irmão, ninguém matou Jesus, não. Ele entregou a vida dele. Ele doou a vida dele. Ele não só orou, intercedeu como nesse texto, mas ele entregou a vida dele em sacrifício. Por quem? Por nós, irmão Ferreira. Ele não perguntou. Ele não olhou como é que você estava. Ele simplesmente morreu, doou a sua vida. Agora nós, como gratidão a Ele, nós temos que interceder um pelos outros. Você entende agora? Por que a intercessão, ela tem que fazer parte de todos os crentes? Aí quando isso não faz parte da vida do crente, irmão, ele vive daquela maneira. O crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? Quem conhece? O crente 6 horas por mim? 6 horas por mim. É verdade. Porque ele mesmo... Ontem eu estava vendo um irmão falando, tem sentido o que ele está falando. Nós, irmão, costumamos terceirizar tudo. Tudo nós falamos assim, ó, se Deus quiser, quem tem esse hábito aí? Você faz uma conta lá, você ganha 2.000, você faz a conta de 3.000. Se Deus quiser, eu vou pagar. Você vai terceirizando tudo para Deus. Tudo. Aí, dá tudo errado. Nós achamos que quem é culpado? Deus. Mas na verdade, irmão, responsabilidades cabe a nós. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisa que é nós que tem que fazer. Aí nós vamos terceirizando. É da vontade de Deus, vai dar certo. Deus, tudo nós. Até tem um vídeo lá, eu dou risada com aquelas coisas, de um homem que chega lá numa concessionária para comprar um carro. Aí um carro bonitão lá. Eu vou comprar esse carro aqui no nome de Jesus. Aí tem um barbudão lá fazendo, no meu nome? Nananina não. Não. No meu nome? Você já lascou o nome da sua mãe. Você já lascou o nome da sua mãe, do seu irmão, meu nome. E não é isso que muitas vezes nós fazemos, nós terceirizamos em nome de Jesus. Aí, tudo Deus pega a nossa causa. Aí para nós o que sobra? Nada. Aí para nós é só sentar, esperar tudo cair do céu. E não é bem assim, irmão. A intercessão, nós estamos aprendendo aqui, fala comigo, a intercessão é responsabilidade de todos, inclusive eu. Ó, faz assim. Você entende agora o que é intercessão? Posso só ler uma frase aqui que eu escrevi que o senhor está dizendo, diz assim, ó, muitos se aproximam de Deus não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode dar. O relacionamento é pautado no balcão de negócios. O jejum é a mulher, a oração é o goleiro e a bênção é o produto. Aí. E se faltar isso aí, irmão, blasfêmia contra Deus, que Deus não faz nada. E na verdade, vamos entender aqui. Vocês acham que no ponto de entender nosso aqui, Deus é garçom? Sim ou não? Não. Mas ele está como um garçom para o ser humano. O que é o garçom? E na verdade, nós esquecemos da nossa respectiva responsabilidade. Esse dia eu estava meditando em casa, tem pessoas ainda, irmão, dentro da igreja tendenciosas a isso, que ele acha que é salvação, né? Ele acha que responsabilidades é só para pastores, para presbítero, diácono. Ele como membro,
ele não tem responsabilidade nenhuma. Irmão, eu não quero aqui dizer que essas pessoas estão erradas, que eu não estou aqui para consertar ninguém. Só que pela palavra de Deus não está certo. Por quê? Responsabilidade, irmão, todos têm que ter. Você pode ser um membro da igreja, você batizou, aceitou Jesus, batizou, você tem que ter a responsabilidade de cultivar a sua salvação. Não é isso que fala lá em Apocalipse 3? É 3 o que, irmão? Que fala assim, ó, guarda o que? A tua coroa. Existe o perigo de perder a salvação? Com certeza. Principalmente quando eu realmente não entendo a minha responsabilidade como crente. Eu só sou um membro na igreja, eu não tenho obrigação de nada não. Quem concorda com isso, irmão? Só sou membro. É lógico que existe, né, existe sobre a vida do pastor Levi, do pastor Levino, da minha vida, uma responsabilidade a mais. Mas todos têm uma responsabilidade. Pode falar, irmão. Na verdade, esse versículo ele fala guarda como tem isso. Já tem, né? Nós temos que descer aquilo que nós ganhamos do Senhor para que nós possamos zelar pela nossa coroa. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Se nós não for zeloso por aquilo que Deus deu, vai perder a sua coroa. Está lá. Está lá. Eis que venho sem, guarde o que tens para que ninguém tome. Quer dizer, aqui Deus não vai te dar coroa, você já tem. Nós não servimos a Deus para ser salvo, nós servimos a Deus porque nós já somos salvos. Por quê? É que eu falei aqui, voltando aqui. Por que muitas pessoas gostam de terceirizar tudo para Deus? Porque Deus não vai fazer, irmão. Ele já fez. Agora, quando eu terceirizo, se Deus quiser, irmão, já foi da vontade de Deus dar o seu filho para morrer por nós. Então Ele já fez. E tudo que eu preciso já está embutido no pacote. Quando você compra um pacote de internet, já vem embutido no pacote tudo que você precisa. Então tudo que eu preciso já está embutido no pacote. Abre lá para mim, Levi, Mateus capítulo 7, que fala lá, não andeis ansiosos, tal. Tudo que eu preciso, como Deus é bom, né? Ele já embutiu dentro do pacote, irmã Jéssica. Então agora cabe a mim viver essas promessas que já é minha. Fala, é minha. É nossa essa promessa. Mas por que muitas vezes essa promessa não acontece na nossa vida? Porque nós tentamos a carreira solo. O que é a carreira solo? Nós andamos sozinhos. Nós andamos por ponto de vista, nós andamos pela nossa vontade e não pela vontade de Deus. E quando isso acontece, nós esquecemos da promessa. Mas se a gente pegar o texto de Mateus, fala lá, ó, olhai para quem? As aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, todavia quem sustenta ela? Deus. Agora ele fala assim, ó, não tem em vós muito mais valor do que as aves? Quer dizer, tudo que eu preciso, irmão, das promessas, Deus ele já embutiu no pacote, desde quando eu reconheço a minha responsabilidade. E oração é uma delas. É a deficiência maior, muitas vezes, que a igreja tem. Não é verdade, pastor Levino? As pessoas não gostam de orar, irmão. Por isso que ele fica, nada contra, viu, irmão? Não estou falando aqui contra que você não vai pedir oração. Eu sei que você tem uma fé, que essa fé te dá o poder de você romper as barreiras. Só que você não vai romper essas barreiras sozinho, você precisa de ajuda. Então você pode sim pedir oração, mas em cuja circunstância muitas vezes Deus ele quer tratar com você. Imagina quanto tempo faz que Deus não escuta mais a sua voz. Irmãos Neto, se você não ouvir a voz da sua filha, você sente saudade? Todo dia você tem que ouvir a voz dela, né? Ficar um ano sem ouvir. Nem se for um áudio, mas eu ouço. Agora vamos olhar para Deus. Você acha que Deus não tem saudade da nossa voz, irmão?
Você acha que Deus não tem saudade quando nós dobramos o nosso joelho e fala com Ele? Vamos ler lá? 1, 2, 3, olha lá. Enquanto a vosso corpo, eu trarei vestir. Nada mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. 26. Olhai as aves dos céus, e não semeiam, nem servem, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai celestial amém, vós muito mais valor. Pastor, você acredita que ontem o pastor Levi falou essa palavra lá no Monte? E que coisa linda, né, irmão? Se você pegar essa palavra de Jesus aí, ó, tudo que nós precisamos, Ele já embutiu no pacote. Eu não tenho necessidade de nada. Aqui no mundo você conhece um pai que às vezes ele abandona o filho, larga o filho e a traça. Mas Deus não, irmão. Ele teve cuidado, irmão Ferreira, de nós. Ele embutiu. Pode falar, irmão. Irmão Hélio, pode falar. A pessoa fala, se Deus quiser, eu vou falar isso. Oi? Quando a pessoa fala, se Deus quiser, a pessoa não está depositando a confiança em Deus, então não é bom falar isso? Não, você pode falar, mas só que responsabilidade não é Deus que vai fazer por você. Deus vai trabalhar por você? Quem tem que trabalhar? Se Deus quiser, eu vou sentar aqui na cadeira, vai cair dinheiro do céu. Então existe coisa, você pode falar assim, se Deus quiser. Só que tem pessoas que tudo ele terceiriza para Deus. Ele fica em casa parado e as coisas têm que cair do céu. Ele precisa de uma cura, ele está orando. Senhor, me cura, me cura, me cura. Mas a cura dele pode estar lá no hospital. Às vezes ele precisa arrumar um serviço, mas fica em casa e não sai para procurar. Aí fica terceirizando. Deus quiser, Deus quiser, Deus quiser. É responsabilidade, irmão. Nós temos que saber da nossa responsabilidade. Se Deus quiser, vai ter serviço da porta. Aí, por exemplo, assim, eu falo assim, ó, agora voltando para cá, vamos voltar para cá, para nós não perder o foco. Oração. Se Deus quiser, mas eu não oro, vai acontecer? No sentido que o presidente está dizendo, é verdade. Eu só uso esse porque é um versículo, isso que a Bíblia fala. Tiago. Mas é no sentido de usar esse versículo para se acomodar. O presidente está colocando, as pessoas se acomodam, usa o versículo para querer se acomodar. Ele fica terceirizando, irmão, tudo para Deus. E esquece da sua responsabilidade. É fácil eu ficar terceirizando, né? Ah, pastor Levino tem o dom da intercessão. Para que eu vou orar? Ah, o pastor está lá. Você é um diácono na igreja, né? Ah, não vou não, o pastor está lá. Aí eu fico orando, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Tudo é se Deus quiser, né? Mas você tem feito a sua parte? Nós temos feito a nossa parte? Tem que ter um provérbio do povo aí, né? Faz a tua parte, eu te ajudarei, né? Um provérbio do mundo aí. E outra, quando Tiago ele fala esse versículo lá, irmão, antes diremos, se Deus quiser. Aí ele não usa termo de oração, não usa nada. Põe lá para nós o texto, irmão. Ele fala de planos que eu faço, entendeu? Sem o consentimento de Deus. Por exemplo, preciso comprar um carro. Não, mas eu vou orar, se Deus quiser, Ele vai me dar graça. Agora, responsabilidade de fazer aquilo que Deus já nos ordenou. Eu fico falando, se Deus quiser. Tiago ele fala assim, ó, nunca falamos assim, ó, vamos a tal lugar, lá nós fazemos isso, fazendo aquilo, mas antes, se Deus quiser. Por exemplo, vamos fazer uma comparação. Amanhã eu marquei uma pescaria, só exemplo, vou pescar não, viu, irmão, amanhã eu vou trabalhar. Amanhã eu marquei uma pescaria. O que eu tenho que falar? Se Deus não quiser, amanhã vai amanhecer caindo água e eu não vou. Agora orar, eu posso falar se Deus quiser? Se Deus quiser, eu oro.
Isso daí Deus já entende. Exatamente coisas que Deus já tem a pessoa fazer. Não, já está estabelecido você fazer. Aí você tem que ir lá para aquela igreja lá que só busca a palavra. Você conhece essa igreja? Só vai para buscar a palavra? Não tem responsabilidade, ele vai lá para buscar só. Sabe que igreja é essa, né? Estou falando mal aqui, né, irmão? E quando nós entramos nessa pia, irmão, nós esquecemos da responsabilidade. Olha lá, vamos ler lá, 1, 2, 3, olha lá. E agora nós que dizeis hoje ou amanhã, iremos à cidade, nasceremos e guardaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, e a vossa vida é uma cor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Mas antes disso, dizer o quê? Em lugar de dizer, se o Senhor quiser, se lermos, faremos isso ou aquilo. Gozado, ontem eu fui, na hora de dormir, eu fui orar. E todas as vezes eu oro pela escola bíblica. Falei, Senhor, daqui a pouco eu vou deitar aqui para descansar o esqueleto, o cadáver, a carne, né? Porque a carne cansa. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou estar lá na igreja. Se o Senhor quiser. Se o Senhor não quisesse, irmão, não estava aqui. Então, se eu estou aqui, porque foi da vontade de... E fala até mais ainda. Se eu falasse aqui, eu sei que hoje não é dia de avivamento, é um dia mais laico, né? De nós só ouvir. Mas o que eu vou falar aqui agora, você vai dar um glória a Deus. E se você está aqui hoje, porque foi da vontade de Deus. Ô, glória, eu ouvi um aleluia. Se você está aqui, porque foi da vontade de Deus. Amém? Irmão, o papel dos intercessores da igreja local. Intercessores são aqueles agentes. Olha que coisa interessante, irmão. Uma pessoa que intercede pelo outro, ele é um agente de transformação. O que é essa transformação? Aqueles que esperam orar, não orar por orar, mas ele espera que as pessoas sejam o quê? Transformadas. Eu vou pegar exemplo da minha vida, viu, irmão? Hoje nós somos assim, ó, vamos evangelizar ou ganhar alguém para Jesus. Nós falando, ô irmã Jéssica, vamos para a igreja amanhã? A irmã fala o quê? Aí eu vou. A irmã falou que vem. A irmã falou que vem. Aí você chega aqui na igreja, senta aqui e fica esperando a irmã não vem. Qual é o verdadeiro papel do intercessor que está orando e buscando salvação e mudança de vida? Ele tem que fazer o quê? Passar na casa dela. Você não falou que vinha? Que hora é o culto? 7h30. 7 horas eu estou pendurado lá no seu portão. Aconteceu assim comigo, viu, irmão? Chamaram eu para vir para a igreja. E mesmo que chamou, deu 7 horas, ele estava lá no portão. Aí eu não queria ir, eu falei para ele que ia, mas não ia. Eu falei que não ia, não deu, velho, não ia. Aí teve que ir, né? Porque o cara tá no portão, o que você vai fazer? Aí fui lá, pôi minha roupa, meu sapato e acompanhei ele para a igreja. No outro dia, a mesma coisa. Deu quinta-feira, vai para a igreja hoje? Eu vou. De novo lá no portão. Aí a minha ex-mulher, os irmãos sabem que eu vim de outro casamento quando eu era no mundo. Depois eu vim para Cristo, casei dentro da igreja com a minha esposa. A minha ex-mulher, ó, você dá um jeito na sua vida, hein? Que aquela desgraça tá aí no portão aí. Eu me arrumava e ia. Chamado crente carrapato. Isso aqui, irmão, é o verdadeiro. Eu sei que isso aqui está se perdendo no tempo da igreja. Hoje não existe mais isso aqui. Ninguém quer mais lutar pela vida de ninguém. Hoje é cada um por si e Deus. Mas na Bíblia é assim que a Bíblia ensina. Os verdadeiros irmãos intercessores da igreja são aqueles que buscam transformação.
Você não tem só o prazer, porque nós se alegramos, né? O irmão vem para a igreja. Tem pessoa que se alegra que o irmão vem para a igreja, né? Glória a Deus. Mas só um dia. Você tem que se alegrar quando ele fica aqui, o resto da vida dele. E esse irmão foi assim. Um dia, 2 dias, irmão, direto. Aí sabe o que eu fazia? Jamais, irmão Hélio. Eu já nem mais esperava ele, eu já trocava de roupa e já ficava esperando no portão. Depois ele me abandonou. Aí eu ganhei gosto, aí eu continuei indo sozinho. Você entende agora, irmão, o que é o verdadeiro intercessor, aquele que ora por uma alma? Ele tem o prazer que essas vidas sejam o quê? E ele se torna o quê? Um agente de transformação espiritual da igreja. Você quer ver uma pessoa, nós vamos entrar um pouquinho na história dele aqui, falando em intercessão, foi Moisés. Moisés foi um verdadeiro intercessor. Moisés, ele se colocou, irmão, repetidamente nas brechas. Você sabia que teve um momento que Moisés, ele orou, irmão Lucas? Deus ia matar o povo, rapaz. Deus ia matar, irmã Jéssica. Por desobediência, por eles trazer muitas coisas lá do Egito, e querendo aplicar, idolatria principalmente. Deus falou, vou matar. Irmão, Moisés orou e mudou até o pensamento de Deus. Olha a intercessão, irmão. E nós vamos ver um texto que fala sobre isso. Êxodo capítulo 32, verso 11, irmão. Pode falar, irmão Lucas. Pode falar, irmão Lucas. Uma coisa interessante também é segunda vez, capítulo 20, ele havia conhecido Isaías 53, dentro da casa de morte. É um exemplo. Ele saiu, ele fez uma oração, Deus tocou a vida dele, precisando mais 15 anos. Você vê, através da oração. E foi coisa assim tão tremenda, irmão, que talvez Isaías nem esperava isso, né? Ele foi lá, passou o recado de Deus, e depois o próprio Deus falou com Ezequias e concedeu para ele mais quanto? 15 anos de vida. Como a oração faz diferença, hein? Que eu falo. Irmão, ó, Moisés, esse aqui, irmão, de todos os que tem exemplo de intercessão, esse aqui para mim, tira o chapéu. Moisés. E aquele povo, irmão, merecia morrer, né, irmãos? Aquele povo. Vamos ler lá. É isso mesmo? Êxodo 32, do 11 ao 13. Vamos ler, 1, 2, 3, olha lá. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque assim teu furor contra teu povo, e tu tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão. Porque não falaram os egípcios dizerem: para mal os tirou, para matar os montes, para destruir a face da terra, tornar-te ali o teu furor, para arrepender-te mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, e que Pai possua por herança eternamente. Moisés pregou para Deus. Olha o que Moisés falou para Deus, irmão. E outra coisa, ó, se você pegar essa história aqui, existe intercessão na Bíblia, pastor Levino, que Deus veio e falou com o profeta. Essa intercessão aqui, irmão, Deus mandou. Ele de livre, espontânea vontade se colocou na brecha
pelo problema do povo. Deus mandou ele fazer isso, irmão. Aí você fala assim, poxa, por que uma pessoa, ser humano, se coloca nessa posição, irmão, interceder por um povo que merecia morrer? E outra coisa, ele fez quase um questionamento com Deus aqui, né, irmão? Se você pegar o texto, ele fez quase um questionamento. Peraí, o Senhor tirou eles lá do Egito para matar aqui? Fez um juramento e agora olha isso, aquele escritura. Agora o Senhor quer matar? O que os egípcios vão pensar? Irmão, e por causa disso aqui, é o versículo próximo que fala que Deus, então, ele tirou, por causa da intercessão de Moisés. É o 14, né? Olha lá que ele fala. Então o Senhor arrependeu-se mal que disser para ele fazer nosso povo. Por causa do quê? Da intercessão. Irmão, às vezes nós falamos assim, ó. Tem gente, irmã Wanda, que às vezes nós falamos, não vale nada, merece morrer. Mas que através da intercessão Deus pode mudar situações. Aleluia. E muitas vezes nós entramos, é mesmo, né? Aquele irmão não vale nada. Pastor, tem aquela intercessão de Abraão que curou também. Existem vários exemplos na Bíblia, irmão, de intercessão. Mas essa de Moisés aqui, irmão, se você pegar toda a história, essa é tremenda. Pastor, eu quero falar assim sobre intercessão de algo que está acontecendo aqui agora. O que acontecia e o que acontece? Eu vejo lá no meu lar, né? Vocês todos os dias que Zé Carlos, ele está desde o ano passado sem ir para a igreja. Quanto tempo ele parou? E o meu esposo já está aqui, não parou de orar. E a oração faz efeito, porque olha ele, ó. E eu creio que um dia nós vamos ser firme aqui na casa do Senhor. Nós vamos. Não, Jesus, a intercessão. Ele está aqui, ó. E outra coisa, irmão. Não, ele fez há mais tempo. Não, eu falei que ele está vendo, começando a seguir. Porque ele fez comigo discipulado. Mas não, porque ele fez discipulado. E outra coisa, irmão, que a gente aprende, quando Deus tiver de fazer alguma intervenção aqui no mundo, quem que ele vai procurar? Os intercessores, aqueles que oram. E Deus sempre vai falar assim, orai-vos. Agora você acha que Deus vai procurar quem não ora? Por isso que todos têm que ser um Agora fica pensando comigo, irmão. Pensa comigo, irmão. Vamos analisar. Vamos supor que nós estamos aqui em 60 membros. Eu não quero entrar nessa área que eu não sou. Eu não sei quantos membros tem direito na igreja. Não sou secretário. Vamos supor que nós estamos em 60 membros. E esses 60 membros, todos eles oram, intercedem. Imagina como que a nossa igreja era tão abençoada, irmão. Eu acredito assim, ó, que se entrasse ali por aquela porta, uma pessoa na cadeira de roda saía com a cadeira de roda na cabeça. Mas muitas vezes essa responsabilidade, irmão Hélio, fica para poucos. E quando poucos oram, irmã Wanda, eles sofrem o quê? As aflições daqueles que não oram. Não, é igual como falou, que a gente tem que interceder e tem que dar em troca. Recompensa vem de Deus, que a pessoa nem reconhece, né? Mas a gente tem que interceder. Há um tempo atrás, eu não sei quem lembra, que a filha do mar, a sogra dela tem uma neta de 7 anos, a menina tinha uma dor na barriga, eu coloquei 2 dedos. E nada curava a dor dessa menina. E a menina de 7 anos também chorava e falava, oh Deus, me cura, oh Deus, me sai. E através da filha do mar, ela ligou para mim e eu passei para a igreja, as irmãs para perceber, as pessoas estão procurando. E era uma dor na Sebastião, que já tinha levado para Marília, Babaú, raio-x, tomografia, não descobria nada e não parava a dor da menina. Aí ela ligou para mim, eu passei para os grupos, nós começamos a orar. Aí Deus me deu um discernimento, pessoal, não tem uma campanha de madrugada, e você começa a repreender as
É aquilo que nós... Eu estava aqui, antes eu viajei. É aquilo que nós falou aqui, né, irmão? A pessoa recebe a bênção e outra coisa, irmão. Essa parte nós fez. A irmã, quando a irmã sentiu no coração de orar, ela estava o quê? Na brecha. Ela estava se responsabilizando pela causa. Intercessor é isso. E outra coisa, irmão, falei aqui uma coisa interessante. Quando Deus tiver de fazer alguma coisa, Ele vai procurar as pessoas que intercedem na igreja. Vamos ver um texto aqui de Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Bom, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Se o Brasil entrar em guerra hoje, irmão Lucas, quem que o Brasil vai chamar para a guerra? Hã? Quais são os que vai primeiro? Hã? Exército, Marinha. Por que eles vão primeiro? Eles estão treinados e estão na brecha, estão preparados. Se eles for lá e for derrotados, eles vão começar a chamar aqueles que não têm experiência, só vai lá servir de bucha. Deus é a mesma coisa, irmão. Deus, quando Ele precisa fazer alguma coisa, irmão Luzinete, Ele vai chamar aqueles que estão na brecha para interceder. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, eu não estou falando porque eu estou aqui não, mas eu amo, a coisa que eu mais gosto é orar. Eu amo orar. Eu quase nem estou vindo na igreja, né? O irmão sabe porque eu estou com um problema com a minha esposa, mas eu e minha esposa, nós faz culto lá na nossa casa. Eu pego o violão, aí a gente canta hino, lê salmo, e a gente fica lá, ó. Eu amo orar, irmão. Eu sento ali na beira da minha cama, eu oro, e eu começo a orar, falar, quando eu olho no relógio, ele já deu 1 hora e pouco. Eu amo orar, irmão. 28, Ezequiel 28, 22:30, irmão. 22:30. Vamos ler lá primeiro? 1, 2, 3, vamos lá. Que tristeza. Se Deus procurar quem ora, irmão. Orar é se colocar na brecha. E olha que coisa triste Deus fala por intermédio de Ezequiel. Busquei, Deus procurou. Deus procurou alguém, irmão, e não achou. Pode falar, irmão. Ele até fez uma pergunta para mim, perguntando: dois intercedem a favor da guerra ou contra a guerra? Oi? O Lucas perguntou: mas intercedem a favor da guerra ou contra a guerra? Com certeza contra a guerra. Irmão, Deus, vamos olhar para o lado do semelhante. Nesse momento agora, está acontecendo uma guerra entre lá Israel, Irã e Estados Unidos. Você imagina quantas pessoas inocentes que estão morrendo agora? Então qual é o papel da igreja? Orar para não ter guerra. Porque a nossa visão tem que ser quem, irmão Hélito, irmão Lucas? O ser humano. Por isso que eu falo, irmão, tem gente que ele gosta eu vou voltar àquele assunto de novo, de terceirizar tudo. Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Vai jogar 2 times, Palmeiras e Corinthians. Do lado do Corinthians tem 2 lá que é crente. E do lado do outro também tem mais 2 que é crente. Aquele do lado do outro lá orou também: Senhor, nós nos dá a vitória. Aí o outro lá também orou. E aí? Para quem que Deus vai dar a vitória? Para nenhum dos dois. Para Deus não precisa ter guerra. Isso aí já tem, ó. Memorando vai ter. Até nós mesmos, sabia que nós mesmos vivemos em guerra com nós mesmos?
Ó, dentro de nós existe uma guerra chamada a guerra da carne e a guerra do espírito. Nós já vivemos em guerra direto. Agora voltando aqui que eu falei. Espera aí, os dois de lá orou. Chama agora de... como é que é o nome? Quando a pessoa joga bola e é crente, ele fala atleta de Cristo. Tem 2 atletas de Cristo lá, 2 atletas de Cristo aqui. Os 2 orou para a vitória. Irmão, quem que vai ganhar o jogo? Quem vai ganhar é aquele que estiver mais preparado. Esse dia eu ponho um texto no grupo lá, e às vezes, irmão, você acha que Jesus vai voltar porque está acontecendo aquela guerra lá no Oriente? Nada que acontece no mundo aqui, irmão, mobiliza para Deus voltar. Pode acontecer coisa pior. Jesus não vai voltar por causa disso. Jesus vai voltar no tempo que Deus quiser. Talvez ele pode voltar num tempo que está tudo em paz. A pessoa, irmão Hélio, você conquista, está trabalhando para você conseguir comprar um carro 0 km, aí você compra o carro 0, Jesus volta. Mas quem planejou isso? Porque se Jesus voltar, irmão, já está planejado. Deus, ninguém sabe. O ser humano não sabe, nem o próprio Jesus sabe. Isso está com Deus. Então Jesus não vai voltar por causa da guerra. Jesus não vai voltar por causa de epidemia. Nada disso aí são apenas sinais. Que está sendo ensinado aqui nas terça-feiras. Vem para você aprender. Deus vai voltar a hora que Ele determinou. Então, irmão, tudo que acontece, nós tem que continuar orando, intercedendo. Bom, quem deseja avivamento na igreja? Então tem uma palavra de Deus para você. 2 Crônica, capítulo 7, verso 14. Segunda Crônica 7, 14. E outra coisa, irmão, às vezes nós somos tendenciosos a achar que avivamento é só aquelas coisas de reteté, canela de fogo. O que é avivamento na igreja, irmão? Tudo que nós precisamos contém nesse texto aí, ó. Vamos ler lá? 1, 2, 3. O que é avivamento aqui, ó? Onde está avivamento ali? Avivamento, irmão, ele traz o que na igreja? Está tudo contido lá, ó. Conversão, o que mais está lá? Deus perdoa mudança de vida, pessoa aceita Jesus, sara a sua terra. O que é sarar a terra? Pessoas com um coração cheio de mágoa, problema, tudo quando a igreja estiver em avivamento. Mas nós vivemos um tempo, irmão, uma cultura, que nós achamos que avivamento é plantar bananeira dentro da igreja, virar piroleta, subir em cima da cadeira, canela de fogo, tal. Você tem alguma coisa contra isso, irmão? Não tem nada contra isso. Até esse dia fizeram uma pergunta: você tem alguma coisa, a pessoa que cai no Espírito Santo? Não tenho nada contra quem cai no Espírito Santo. Eu tenho, como a pessoa levanta. Vamos supor que a pessoa cai no Espírito Santo lá, e ele usava droga, ou se prostituía. Quando ele levantar, se é o Espírito, ele vai levantar o quê? Transformado. Agora, se ele levantar e continuar fazendo a mesma coisa, não está o Espírito Santo aí, irmão. Isso aí passa o quê? Coisas da carne, emoções. Mas o verdadeiro avivamento... E outra coisa, o que Deus está falando ali? Convocação de Deus, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome tem que fazer o quê? Se humilhar e fazer o que mais? Orar, interceder. Olha quantas coisas vai vir
de avivamento na igreja. Agora, se eu me acomodar, vai acontecer alguma coisa? Se eu ficar jogando a responsabilidade só para os meus irmãos, a irmã missionária Wanda ora, a irmão também ora. Irmão, você sabia que eu mesmo fiz, essa pesquisa é minha, viu? Pesquisa da editora Sebastião Pereira de Oliveira. Você sabia que a maioria das pessoas que não gosta de orar porque ele tem medo do diabo? Sabia disso? Ele tem medo que o diabo venha com represária para cima dele. É o que eu mais tenho dele, a palavra da brecha, eu machuquei na brecha. Por que que... Conversando com a irmã, eu falei assim, irmã, você tem que orar pela sua família. Eu não vou orar mais não, eu estou cansado de se colocar na brecha, pagar o preço, vem tudo sobre mim, ninguém faz nada. Quer dizer, é retaliação, ela não quer ser retalhada. E vai vir retaliação, irmão, por quê? Porque além de nós estar servindo a Deus com alegria, mas nós também está contra o inimigo que está agindo na terra. Agindo. Por isso que não me desaparece. Eu falei esses dias aqui, esse tempo atrás teve um culto na minha casa, eu não me guardei, né? Até a minha sala ficou pequena lá com tanto irmão, agradeço pelo carinho. Não sabia que naquele momento ali, quando eles escutou nós ali cantando o corinho, adorando a Deus, eles levantaram lá o trabalho de macumba, porque tem uma macumba logo assim na frente da minha casa. Aí, irmão, eu falei assim, mas que batucada é essa? Os irmãos não ouviu. Aí eu saí, eles estavam tudo lá no meio da rua, lá de branco. Sabe por quê, irmão? O inimigo, ele se opõe quando você está fazendo alguma coisa para Deus. E muitos não gostam de se colocar na brecha, porque ele acha que o diabo vai vir com represário. Mas o diabo pode até levantar, ele levanta para cair. Aí entra aquela palavra que fala, né? Resistir ao diabo e fugirá de vós, né? Sujeitar depois a Deus, resistir ao diabo e fugirá de vós. Irmão, e você sabia que tem crente que tem medo do diabo? Não tem ninguém aqui no nosso meio, não. Tem medo do diabo? E eu provo para você que tem. De primeiro, irmão, peguei um pouquinho dessa igreja. Quando havia manifestação de demônio dentro da igreja, os crentes, pastor Evino, partiam tudo para cima. Hoje, se o diabo se manifestar dentro da igreja ou em algum lugar, os crentes, ó, porque tem medo. E se orar, fica mais com medo ainda. Aquele dia, pastor, quando nós orou lá, lembra que nós orou lá debaixo da árvore? Foi eu, o pastor Levi, o irmão João, o irmão Luiz também estava. O outro dia, eu fui lá no mesmo lugar, tinha uma oferenda lá onde nós orou. A guerra. Na verdade, não era os crentes se intimidar com o diabo, né? Era o diabo que vazava correndo dos crentes. Irmão, se você tiver oportunidade, até foi o pastor Levi que falou dessa mensagem, eu ouvi, irmão, essa mensagem mexeu comigo, do pastor Marco Feliciano. Se você tiver uma mensagem, você escuta essa mensagem pelo YouTube, Destronando Satanás. Irmão, aquela mensagem lá, pastor Levi ficou o quê? Pastor Levi? Você ficou o quê? Com dó do diabo? Quando eu ouvi, não era crente, com dó do diabo. Bom, mas ele acaba com o diabo. E tudo que ele fala é verdade. Ele fala uma coisa interessante, ó. Ele fala assim, eu conheço o reino. Existe o reino da terra e o reino do céu. O reino da terra, ele tem seus súditos, tem seus palácios. Reino do céu, tem o seu rei que é Deus. O diabo, irmão, ele quer se fazer de rei. Onde é o palácio dele? Ele não tem nada. Ele tem nada, irmão. E ele tem inveja de ser humano. Quando ele vê uma família unida, filhos indo para a igreja, pai servindo a Deus, pai pregando, pai fazendo a obra, a mãe se envolvida, ele tem inveja. E quando essa família vai dormir, ele fica ali olhando e falando, e chorando, quem sabe até chorando, porque ele não tem mais nada disso, ele não tem pai, ele não tem nada, ele é Deus tirou tudo dele, irmão, tirou tudo da patente dele. Você sabe que o diabo era um anjo chamado Lúcifer? Ele era o anjo agente de reger o louvor para Deus no céu. Lá em Ezequiel, se você pegar, não está falando sobre isso, mas nas entrelinhas a gente pode entender
que o Lucifer, esse anjo, irmão, quando ele balançava assim, do corpo dele saía sons de instrumento para adorar a Deus. Ele perdeu tudo isso aí. Deus tirou tudo dele. E sabe para quem que Deus deu? Bate aqui no peito. Sabe para quem que Deus deu? Para nós. O adorar. Deus tirou tudo dele e criou o ser humano para adorar a Deus. Por isso ele tem inveja do ser humano. Por isso ele cega, ele escraviza. Você pode ver, irmão, que ele não tem nenhum corpo. Ele precisa de corpo. Por isso que na macumba ele chama quem está frequentando lá de cavalo. Que ele trepa nas costas. Ele precisa de corpo. Que ele não tem corpo, ele não tem nada. Deus tirou tudo dele. E muitas vezes ele pode ser eficiente contra a nossa vida, mas ele está, pastor Levino, abaixo de Deus. O poder dele perante Deus é limitado. Por isso que eu falo, os verdadeiros crentes, aquele que ora, não precisa ter medo do diabo, tem que continuar orando. Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Um dia quando eu morava lá embaixo, tinha uma mulher que frequentava a macumba, estava em cima do telhado arrumando a teia, eu vi, irmão, o demônio na vida dela. Ela virou a cara assim para mim, eu vi quando o zóio dela virou, endemoniado, ficou branco, irmão Lucas. Falou assim, você vai cair daí e vai te espatifar. Falei, se eu cair daqui, Satanás, em nome de Jesus, Deus me segura lá embaixo. Desde quando Adão, ele pecou, ele errou, ele passou toda a autoridade que ele tinha, que Adão, é necessário que Adão dominava tudo. Passou tudo para o diabo, por isso que o diabo falou para Jó, te deu tudo isso. Porque é dele. Adão deu tudinho para ele, foi por isso. E outra coisa, ele faz isso, irmão. Adão, ele passou tudo para o diabo. Só que agora entra o quê? Jesus Cristo. Ele nos fez voltar ao plano original. Por isso, irmão, se eu ficar sem adorar a Deus, eu morro. Se eu ficar sem Deus na minha vida, eu não sou nada. E um ser humano que desvia da presença de Deus, pastor Levi, ele não é nada. Não é nada mesmo. Por isso que não precisa ter medo. E tem que continuar intercedendo, irmão. Você conhece alguém da sua família que está sofrendo? Deus te colocou essa responsabilidade de ser um intercessor. Você conhece alguém que está precisando de oração? Deus te confiou para você essa responsabilidade. Você pode orar. Mas será que Deus vai me ouvir? Ora que você vai ver o resultado. Deus, irmão, Ele não despreza a oração. Deus, Ele quer que nós oramos. Deus, Ele quer que nós intercedemos. Interceder, irmão, é um ato de amor e empatia que nós temos para as pessoas, de não ver as pessoas no sofrimento. Hoje parece que é ao contrário, né, irmão? Parece que as pessoas têm prazer no seu sofrimento. Você note uma coisa aqui, irmão, que as pessoas mais se alegram, irmã Wanda, com o seu sofrimento do que quando você está no bem bom. As pessoas estão tão cegas, né? Os olhos estão vendados. Por isso que a gente tem que orar mesmo. As pessoas se alegram quando você está. E tem uns que esboçam até dizer, falei? Está pagando. Mas aqueles que têm amor, aqueles que têm amor e têm empatia, ele quer ver o bem-estar do irmão. Uma vez um irmão comprou um carro novo, todos os irmãos, irmão com carro novo, eu falei, irmão, eu já estava orando para isso aí para ele, Deus abençoe ele. Tudo que acontecer de bom na sua vida, irmão, guarda isso aqui, tudo que acontecer de bom na sua vida, não é por sorte, não é por coincidência, é porque Deus quer assim. O crente, ele não tem sorte. O crente, ele não tem que acreditar em sorte, não tem que acreditar em azar, ele tem que acreditar nas bênçãos de Deus. E tudo isso vai acontecer quando não é porque eu estou falando aqui, irmão, eu sou um simples ser humano que nem você, eu vivo, respiro pela misericórdia de Deus, não sou maior,
nem melhor do que você. Sou uma pessoa também que tem meus problemas, eu sofro, eu choro, eu tenho as minhas dificuldades, mas se há uma coisa que mais nos ama e quer ver nós bem, é Deus. E se eu te ajudar nesse sentido, mais abençoado você vai ser para a glória de Deus. Sempre eu falo, quando você estiver orando, irmão, não esqueça de mim que eu não esqueço de você. Tinha um crente e um católico conversando, aí começaram a debater. O católico estava certo, o crente que estava certo, o outro estava certo, o outro não estava certo. Aí sabe o que o crente falou? Sabe o que o crente falou, irmão? Falou, irmão, não vamos brigar não. Vamos fazer o seguinte, continua rezando por mim, eu continuo orando por você. Para que brigar? Se todos nós precisamos de Deus, né? Se nós assumir esse verdadeiro papel, irmão, de interceder em um ato de amor e empatia, quem vai ganhar é o reino de Deus. E orar, irmão, oração, fala assim comigo, oração é um chamado para todos. Um papel de um líder de ministério. Olha que coisa aqui, ó. Uma pessoa que é líder do ministério da igreja. Vamos colocar aqui a irmã Wanda e outros irmãos que estão aqui, que está sobre os ombros dele a responsabilidade, sim, de estar liderando aquele grupo ali, mas está sobre a vida dele a responsabilidade de ensinar seus subordinados a orar. O papel de um líder do ministério é de interceder e orar. E você note, irmão, que a gente vive uma cultura, nada contra. Tem um respectivo grupo na igreja, nós só se reunimos aqui para cantar. Só para louvar, ensaiar para cantar. Qual é o papel dos grupos, irmão? Orar, interceder. Ô irmão, hoje não veio fulano, vamos lá na casa dele. Ô irmão, está faltando fulano, vamos lá na casa dele hoje. Mas não, nós temos a cultura só de se reunir só para cantar. Que não é errado, né? Estou falando que é errado. Mas isso aqui, irmão, é um ministério de intercessão. A formação e capacitação da equipe de intercessão começa por um. Se você quer um grupo bem alicerçado com Deus, irmão, ensina eles a orar. Líder de ministério de homem, líder de ministério das irmãs, líder de ministério de jovem, ensina eles a orar. É o papel da igreja, é orar. A visão e estratégia do líder é de interceder, pedir pelo grupo dele, pela igreja e pelas pessoas que precisam de oração. Eu sempre falei aqui, irmão, vou voltar. Eu vou começar da agora para frente, vou ver a frequência de irmão, vou começar a passar provas por irmão, tá? Mas aqui na revista, quem sabe já passou batido, você nem viu isso aí, ó. Para mim fazer essa prova, eu preciso que você leia a revista na sua casa. Eu sei que tem irmão aqui que lê. E aqui tem um plano de leitura durante a semana, ó, tá na revista aí, ó. Que está escrito? Leitura para a semana. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até sábado. Se lê esses textos aqui. Aí eu vou começar a passar uma provinha para os irmãos. Tem a parte das perguntas para a classe, né? Aí eu vou fazer uma provinha com os irmãos. Essa provinha não tem nada difícil, viu, irmão? É coisa simples. Só para os irmãos ficar sempre inteirado do texto e da situação. Criança que tem mãe, pai, essas crianças. Pai e mãe tem obrigação de ensinar o que orar. Depois o Senhor ensina, vocês têm que ensinar assim. Eu ensinei o Levítico, eu não levei. Eu ensinei. Então tem por obrigação pai e a mãe ensinar o Senhor. Porque a escola não ensina não. A escola não ensina. Vocês têm que ensinar, tem por obrigação ensinar os filhos. Senão ele vai aprender a orar. Porque hoje nós deixamos a geração das crianças. Meu Deus do céu, tá voado hoje. Tá mesmo. Irmão, e outra coisa, ó, nós temos a tendência de ser motivados só por pregação. E é bom. Nós só sentamos, ouvimos uma pregação, mas você sabia que o segredo para ter uma vida de vitória é isso aqui, ó?
EBD, Escola Bíblica Dominical, é um mapa. Não é porque eu estou ensinando, amanhã pode estar o irmão Hélio, pode estar o irmão Lucas, pode estar qualquer um. Eu vou estar sentado aprendendo, e é um mapa, é uma bússola que Deus nos colocou para nós servir a Ele como Pai. Você imagina quantas pessoas que deveriam estar aqui aprendendo sobre isso, sobre oração, seria uma vida mais de vitória. Mas a maior dificuldade às vezes, irmão, principalmente do crente, é ele sentar para ouvir. E eu já nunca tive essa dificuldade. Desde quando eu me converti, eu amava ir para a escola bíblica, eu amava sentar para aprender. Tinha culto no meio de semana que eu perdia, mas escola bíblica eu não perdia uma. Que a gente tem que amar aprender a palavra de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.